Bom, agora nós vamos para a nossa aula de pneumatologia. A aula de hoje será gravada em MP3 e depois eu vou distribuir no grupo para todos ouvirem, tá bom? Hoje nós estamos aqui terminando a matéria de pneumatologia. Não estamos terminando o assunto. A gente já sabe que o assunto ele é infinito. É apenas um momento que nós estamos terminando a nossa matéria. Quem quiser acompanhar mais de pneumatologia, eu recomendo que os irmãos assistam a nossa playlist que está lá no canal Conhecimento de Fronteira, tá bem? Lá tem duas playlists de pneumatologia, 1 e 2. São dezenas e dezenas de aulas que tem lá. Hoje vamos falar sobre a sabedoria do Espírito Santo. Lembrando que nós estamos aqui numa parceria com a comunidade dos restaurados por Deus e junto com a Associação dos Teólogos de Fronteira. Nós vamos ler ali Marcos capítulo 13, versículo 11. Jesus nos ensinou: quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, e nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Estamos estudando pneumatologia no Evangelho de Marcos. São 4 passagens do Evangelho de Marcos, e esta aqui é a quarta. Jesus nos ensina sobre o Espírito Santo, e Jesus sempre é a fonte primária, tá bem, irmãos? Sempre. Antes da gente saber o que o apóstolo Paulo disse, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, o apóstolo Tiago, vamos procurar saber o que Jesus disse sobre aquele assunto. Não é que os apóstolos vão falar alguma coisa contrária, mas a fonte primária é Jesus. Se eles falam alguma coisa, quem é que você tem aqui como o mestre deles? É Cristo. Tudo que os apóstolos falaram vem de uma cristologia, ou seja, os próprios apóstolos já dão a primazia para Jesus. E quando eles falam, eles vão consultar o que o Senhor Jesus ensinou. E o Senhor Jesus ensinou muito sobre tudo, muito. Algumas coisas vieram para nós. A gente aprendeu aqui nos nossos estudos que o Novo Testamento, ele na verdade foi uma seleção de passagens do Senhor Jesus. Não está tudo o que o Senhor Jesus falou, mas os apóstolos escolheram aquilo que eles iam deixar para a gente. Daí vieram os evangelhos de Marcos primeiro, evangelho de Mateus, Lucas e João. Temos então a fonte primária. A fonte primária é Jesus. E aqui o Senhor Jesus ele fala: vai chegar um momento em que vocês vão ser levados a dar testemunho da fé de vocês. E em momentos críticos. Momento crítico em que você vai estar falando diante de um magistrado, uma autoridade nessa terra e nesse mundo. E na época de Jesus havia uma prática que era decorar as falas, decorar o discurso. Quando você for falar alguma coisa diante de um governador, diante de um magistrado, fale pouco e fale decorado, senão não fale nada. Tanto é que eles levavam um advogado. Esse advogado é a pessoa que vai junto com o réu, junto com o acusado, e o advogado fala, o réu não fala nada. Aqui o Senhor Jesus fala: vocês também vão ser levados diante dos magistrados, e o Deus Todo-Poderoso vai mandar o advogado com vocês. A diferença é que o advogado estará em vocês. O Espírito Santo não é uma voz que sopra no ouvido. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade que mantém a presença divina em nós, que mantém a nossa personalidade, ele não nos confunde, a gente não fica paranoico, nem esquizofrênico, a gente não fica alucinado, nós mantemos o nosso nível de consciência natural. Só que por uma influência do Espírito Santo, o apóstolo Paulo fala aos Efésios, acontece uma iluminação do nosso entendimento. Sabe aquele quarto que está escuro na nossa mente? O Espírito Santo vai lá e acende a lâmpada. Quando ele acende a lâmpada, vem uma inteligência espiritual para nós. O Espírito Santo nos ensina. A gente viu aqui na aula passada que ele nos ensina primeiro a orar, porque o apóstolo Paulo fala em Romanos que nós não sabemos orar como convém. O que o apóstolo Paulo quer dizer? Nós não conhecemos a linguagem de Deus. A gente não sabe orar como convém. A nossa oração é uma oração inconveniente, é um palavreado, um palavrório. A oração do Espírito Santo é uma intercessão em sussurros inexprimíveis. Não precisa ser falada,
é um gemido inexprimível. Isso aí é o Espírito Santo nos ensinando a orar. O mesmo Espírito nos ensina a orar. Aí disse o apóstolo Paulo que fala: nós comparamos as coisas espirituais com as espirituais, não utilizando palavras de sabedoria humana, mas sim utilizando as palavras que o Espírito Santo nos ensinou, comparando as espirituais com as espirituais. Isso aí está na primeira carta aos Coríntios, tá bem? Logo no começo Paulo fala: nós não sabemos orar, Romanos capítulo 8, e nós não sabemos o que falar de Cristo. Simplesmente dar testemunho com palavra de sabedoria humana, Paulo ele argumenta o seguinte: isso é esvaziar a cruz de Cristo. Quando a gente tenta racionalizar o Evangelho, racionalizar a fé, racionalizar a salvação, colocar tudo na planilha, sabe? Compreender de A a Z. Aí Paulo fala: essa é uma sabedoria do mundo que se corrompe, é uma sabedoria que não serve para o plano da salvação. O que fazemos então com a sabedoria humana? Paulo diz em Gálatas: nós crucificamos com Cristo e consideramos perda todas as coisas, inclusive a nossa sabedoria humana. Precisamos aprender tudo de novo, aprender do zero, aprender com Jesus. É Ele quem vai nos ensinar. Tem que ensinar a gente a orar, e tem que ensinar a gente a falar, a ensinar, e tem que ensinar a gente a fazer a defesa da fé também. Tudo tem que ser ensinado pelo Espírito Santo. Aqui começa o Senhor Jesus falando: olha, quando pois vos conduzirem e vos entregarem, não sejais solícitos de antemão o que haveis de dizer. E Cristo ainda acrescenta: e nem premediteis. Não é para você ficar com solicitude, sabe? Solicitude é aquela apreensão, sabe? O que vai acontecer, o que eu vou falar, o que vai dar, eu vou me baralhar nas palavras, eu vou ser condenado. Jesus está nos ensinando aí para a fé. E nem premediteis, nem solicitude e nem premeditação. Mantenha calma, mantenha-se tranquilo. Como Cristo diante de Pilatos, você vê que ele está compenetrado. Pilatos soltou uma sacada diante dele e disse assim: você não sabe que eu tenho autoridade sobre ti para te mandar prender ou te mandar soltar? Aí Jesus deu uma de volta para ele: nenhum poder teria sobre mim se do alto não tivesse sido concedido, mas maior pecado tem aqueles do que me entregaram a ti do que você mesmo. Aquilo Jesus falou no Espírito Santo naquela hora. Cristo não precisou premeditar. E aí é a manifestação de uma das virtudes do Espírito Santo, que é o dom de sabedoria. O Espírito Santo, ele é um espírito de sabedoria. Aí a gente tem que ler a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, e o apóstolo Paulo fala: a uns o Senhor ele dá a manifestação da palavra de sabedoria, a outros ele dá a manifestação da palavra de conhecimento, a outros ele dá manifestação de palavra de profecia. Você vê que são 3 dons que estão ligados com palavra, só que um é profecia, o outro é conhecimento, o outro é sabedoria, e o outro é línguas, e o outro é interpretação. Esses dons eles são chamados de dons vocais, bem? Dom vocal é aquele que você vai ter que usar a fala, você vai ter que falar. Qual que é a diferença entre um e outro? Vamos lá. Palavra de sabedoria. Essa palavra de sabedoria, ela é aquela palavra que ela vem num enigma. É uma palavra de enigma. É o dom do conselho, sabe? Repousará sobre o Senhor, Isaías 51. Repousará sobre o Senhor o espírito de conselho, tá bem? Espírito de conselho. A pessoa está numa situação crítica, não sabe o que fazer, que solução vai dar, que caminho tomar, e ela vai orar a Deus. Ela vai orar. E quando ela ora a Deus, ela não sabe o que fazer, não sabe. O que faz o Espírito Santo? Manifesta a palavra de sabedoria. É uma iluminação da mente, dando uma solução para a pessoa. Só que não é uma solução do tipo A mais B é igual a B. Não é lógica. É uma solução espiritual. Esse dom se manifestou em Salomão, por exemplo. Salomão foi chamado para ajudar uma causa de 2 mulheres. Uma dizia que o filho era dela, o outro dizia que o filho era dela. Aí Salomão procurou saber o que foi que aconteceu. Nós 2 estávamos dormindo. Aí essa mulher pegou e ela dormiu por cima do filho dela. E ela matou o filho dela. Matou. E ela pegou o filho dela morto, foi lá e colocou do meu lado. E pegou o meu filho vivo e levou para ela. Mas o filho é meu.
A outra dizia: não, essa mulher é doida, ela está falando coisa que não convém, o filho vivo é meu. A outra dizia: não, o filho vivo é meu, o dela é morto. Salomão, por uma manifestação da palavra de sabedoria, ele pegou e falou: tudo bem, me tragam aqui uma espada. Aí trouxeram uma espada gigante, brilhante, colocaram na mão de Salomão. Aí Salomão: pois bem, segurem a criança e vamos cortá-la ao meio, e cada uma fica com um pedaço da criança. Aquela que não era mãe disse: justo, Salomão nunca erra, essa é uma atitude correta, Salomão. E aquela que era mãe disse assim: não, não mate meu filho não, eu prefiro que ela crie o meu filho do que ele seja morto. E nessa hora Salomão pegou e falou: mulher, aqui está o seu filho, vai lá e cuida do seu filho, você pega o seu morto e vai enterrar o seu morto. Salomão só pôde ter esse tipo de iluminação por causa que ele tinha manifestação da palavra de sabedoria. E essa palavra de sabedoria está expressa no livro de Provérbios de Salomão. Os provérbios de Salomão não são ditos populares, sabe? Não é uma sabedoria popular que aí ele inventou de colocar lá. Os provérbios de Salomão são chaves espirituais. Isso aqui é um segredo, tá bem? É uma chave espiritual que, se você colocar aquele conselho espiritual em prática, o que ele está dizendo vai acontecer na sua vida. Filho meu, filho meu, ele diz o seguinte: ó, dá-me o teu coração. Opa, isso aí é um conselho. Não te deixes seduzir pelas blandícias dos pecadores, porque eles não sabem para onde vai. É um conselho, né? O filho que dorme na cega é a vergonha para o seu pai. Isso é um conselho. Vai trabalhar, vai ter com a formiga. Não é só um dito popular, tá bem? É uma palavra do Espírito Santo na vida de Salomão. E quando você pratica aquele princípio espiritual, o que está contido ali vem para a sua vida também. Livro de Eclesiastes: lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Isso é um conselho espiritual, palavra de sabedoria. E o quanto a gente não precisa desse dom. E só o Espírito Santo tem. Não está na sua inteligência, não está nos cursos, tá bem? Não está no conselho. Esse dom aí está no Espírito Santo. Está passando por uma situação crítica de igreja, de vida espiritual, de casamento, vai buscar sabedoria em Deus. É o que a gente vai ver aqui, um texto do apóstolo Tiago, tá bem? Alguns de vós tem falta de sabedoria. O apóstolo Tiago falou: peça a Deus. Esse peça a Deus, o Tiago está falando: rapaz, para de bater a cabeça, vai falar com Deus, urgente, corre, corre. É o que Tiago fala. Peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Liberalmente quer dizer que Deus abre o tesouro dele e fala: toma sabedoria, vai resolver seus problemas. Não é Deus resolver os seus problemas, é você resolver os seus problemas com uma solução do Espírito Santo. Mas não é uma solução do tipo matemática, sabe? 1 mais 2, 3. É um princípio espiritual, vem de forma de enigma, sabe? Ele vem encoberto dentro de uma metáfora, uma parábola, um símbolo, uma profecia, uma visão, um sonho, um louvor, uma intuição. Porque a intuição foi Deus que deu para o homem, vem? A intuição. Não vem assim do tipo: vai lá e faz isso, isso e isso e vai dar certo. É uma intuição que você tem. É uma lição espiritual que você recebe. Estamos falando do Espírito Santo. Espírito Santo é outra categoria de sabedoria, outra que só o Espírito Santo tem e que se manifestou muitas vezes na vida de Jesus. Chegaram para Jesus e disseram: Senhor, é lícito pagar o tributo a César? Naquela hora se manifestou a palavra de sabedoria na vida de Jesus. Ele disse: cadê a moeda? Me dá uma moeda. Entregaram a moeda na mão de Jesus. De quem que é a inscrição na moeda? Responderam: de César. Aí se manifestou a palavra de sabedoria na boca de Jesus: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Você vê que ele não falou assim A mais B. Ele deu um enigma, ele deu uma charada. A charada é: o que é de César e o que é de Deus? César só tem uma moeda. E Deus? Deus tem tudo, até César. Isso é uma charada. Jesus soltou um monte de charada, um monte, mas um monte de enigmas, um monte. Nas palavras de Jesus tem um monte de enigmas. Quando você descobre aquele enigma, ali está uma solução de uma crise. Vem uma crise. Então essa é a palavra de sabedoria. Outro dom que o Espírito Santo tem é a palavra de ciência, ou palavra de conhecimento. Também não é a ciência matemática, não é a ciência natural, não é a ciência humana. Essa ciência aqui, o equivalente é a palavra de revelação, tá bem? É um dom de revelação. Revelação de uma coisa que está oculta.
uma coisa que está acontecendo e que importa a você. Não é uma revelação sobre a vida da irmã Maria, uma coisa que ela está escondendo e ela não quer que ninguém saiba. Não é isso. É uma coisa que diz respeito a você, porque o Espírito Santo não é futriqueiro, fuxiqueiro. É uma coisa que diz respeito a você, a sua família, ao seu ministério, e que se for revelado para você, é porque é para você resolver. Vai dar uma revelação para o pastor João. Se der a revelação para o pastor João, também vai ter que dar a palavra de sabedoria para ele poder resolver. Palavra de conhecimento é para poder ter acesso àquilo que está oculto, escondido. Por isso é que chama-se palavra de ciência, tá? Ciência, de conhecimento, conhecimento de causa. Palavra de revelação. Mas se deu a revelação para o pastor João, é porque ele vai ter que resolver. Não é de alegre, entendeu? Só para ele ficar sabendo. Não é jornalista. Nós não somos jornalistas para poder futricar e saber o que está acontecendo, dar a notícia e sair de cena. Porque jornalista faz isso, né? Jornalista é imparcial, né? Ele não se envolve com a notícia. O Espírito Santo só vai dar uma revelação para mim, ou é para me orar, ou é para me aconselhar, ou é para mim tomar uma decisão. Por exemplo, houveram alguns irmãos que eles foram despertados pelo Espírito Santo. Eles estavam dormindo, os irmãos estavam dormindo, e eles foram despertados 3 horas da manhã. E naquela hora o Espírito Santo disse o seguinte: levante as suas mãos e ore por um missionário que está lá no meio da África. Isso aí era um grupo de 4 irmãos. Aí um acordou, o outro pegou e transmitiu a palavra de revelação: vamos orar por um missionário que está lá no interior da África lá. E os 4 se levantaram e levantaram as mãos assim, em forma de 4 querubins em torno do trono, sabe, um de frente do outro, e intercedendo: Senhor, tem misericórdia do teu servo, livra teu servo, Senhor, entra com providência na vida do teu servo. E foram dormir. Os anos passaram, e um dia estavam eles na igreja e um missionário estava dando testemunho. Irmãos, eu tenho um testemunho para contar aqui. Um dia eu estava na África e de repente eu ouvi um grande barulho em torno de mim, que eram os nativos que estavam vindo para poder invadir a minha barraca e me matar. E naquela hora eu não sabia o que fazer, e eu ouvi aquele barulho se aproximando de mim. Acendi o meu lampião dentro da minha barraca, e qual não foi a minha surpresa quando eu vi 4 vultos enormes, cada um num canto da minha barraca, com as mãos levantadas. E os irmãos estavam ali naquela hora do testemunho. E naquela hora que ele viu as mãos levantadas, ele falou: e os nativos então pararam de fazer barulho e foram embora. E depois eu descobri que os nativos eles vinham para me matar, porque eu continuei meu trabalho de missão, fui evangelizá-los, e um dos que foram convertidos daquela tribo me contou que naquela noite eles iam me matar. Foi quando eles viram 4 gigantes enormes com as mãos levantadas em cima da barraca, e eles fugiram de mim. Só o Espírito Santo pode manifestar a palavra de conhecimento, que é a palavra de revelação, e se ele revelar, vai orar, vai interceder, vai conversar com o Espírito Santo, porque nós não sabemos o que é exatamente o que ele está falando. A gente tem essa palavra de revelação manifesta em vários e vários testemunhos, que diminuiu bastante, né? Infelizmente agora o pessoal está inventando um monte de lenda, e já que não tem testemunho de verdade, o pessoal inventa história, infelizmente. Mas a gente já ouviu vários testemunhos, sabe, de palavra de revelação. Um desses testemunhos conta que um viajante estava dentro do ônibus e Deus mandou ele descer, ir até uma venda e comprar uma cesta básica e levar em uma determinada casa. E foi o que ele fez. O Espírito Santo incomodou ele desceu, foi na venda, estava viajando, pegou a cesta e levou numa casa que Deus tinha falado para ele. É uma casa assim, numa estrada assim, assim, assim. Chega lá, entrega a cesta básica e vem embora. E quando ele chegou lá, que ele foi entregar a cesta básica, a mulher saiu meio desconfiada: o que o senhor quer aqui? Deus mandou eu vir entregar uma cesta básica para a senhora. Aí ela falou: graças a Deus, porque desde manhã eu e os meus filhos estamos sem comer nada dentro de casa, e estamos orando desde a hora do café da manhã, acreditando que Deus ia mandar providência. Então a palavra de revelação é para isso, é para socorrer as pessoas, é para ajudar as pessoas, para levantar as pessoas, porque a palavra é para a salvação e não para a destruição. O Espírito Santo, ele é um Espírito conciliador, um Espírito salvador. Toda a revelação que o Espírito Santo trouxer é para beneficiar a vida espiritual da pessoa e a salvação, e a vida da igreja também. Do contrário, pode ficar tranquilo, o Espírito Santo não precisa manifestar esse dom. Se não precisa manifestar o dom, ele não manifesta. Aí tem outro dom, que é a palavra de profecia, tá bem? A palavra de profecia não precisa vir acompanhado com o dom de línguas. Pode ser a profecia simples,
Não é uma mensagem que você planejou pregar, tá bem? É uma palavra que é dada imediatamente, na hora, no ato em que você está falando. É no ato. Deus mandou entregar uma profecia para você. Aí você vai lá e entrega a profecia. Não precisa necessariamente falar em línguas estranhas, mas às vezes sim. Às vezes se manifestam as línguas estranhas e a interpretação. É profecia com línguas estranhas e interpretação. 3 dons operando ao mesmo tempo. Quem sabe a diferença entre um e outro é só o Espírito Santo. Tá bem? Com o passar dos anos, que a gente vai andando com o Espírito Santo, a gente vai aprendendo a usar o dom. A usar o dom. Por quê? Porque você pode receber uma palavra de profecia no meio do culto. E aí o pastor está pregando ou o conjunto está cantando. E você pode entregar a palavra de profecia depois do culto. Depois. Ou você pode até ir na casa da pessoa, de canto com a pessoa. Não precisa necessariamente você entregar no meio da igreja para todo mundo ouvir, se a profecia for para a pessoa. Agora, se a profecia for para a igreja, você também vai entregar para a igreja, mas cada um na sua ordem. Espera a pregação primeiro, espera o louvor primeiro e depois entrega a profecia, pedindo logicamente a orientação do pastor, a autorização do pastor. Porque tem pessoa que recebe a manifestação da palavra de profecia, mas não tem esta sabedoria, não sabe usar o dom. E aí o apóstolo Paulo fala: opa, entra uma pessoa que não é crente no ajuntamento de vocês e vê uma desordem no culto, não tem nem pé nem cabeça, vai dizer que está todo mundo louco, tomado de cachaça, né, de bebida. Não, faça-se tudo com ordem e decência, porque Deus não é Deus de confusão, como eu tenho ensinado em todas as igrejas. Todos podeis falar em línguas e todos podeis profetizar. E quando houver profecia na igreja, 2 ou 3 julguem. Esses 2 ou 3 que vão julgar a profecia está se referindo a quem é responsável pela igreja, tá bem? Toda pessoa que é responsável pela igreja precisa julgar a profecia, julgar se ela procede de Deus, se ela foi entregue de uma maneira assim coerente e ética, tá bem? Edificante, ou se ela causou confusão. Profecias que causam confusão, aí você já precisa de correção. Você causou uma confusão no culto, você acabou com a pregação. Então tem que ter 2 ou 3 pessoas que julgam, e geralmente são as pessoas responsáveis pela igreja, que fazem isso aí. Melhor maneira é prevenir, é dar o ensino de antemão. Quando Deus entregar uma profecia para você, espere a sua vez. Não precisa vir entregar a profecia para o pastor, porque o apóstolo Paulo coloca nessa ordem. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Todos podeis profetizar, cada um na sua vez, e todos podeis falar em línguas, desde que haja intérprete. Se não houver intérprete, fale consigo mesmo e com Deus. A orientação do apóstolo Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 14, tá bem? Fale consigo mesmo ou com Deus, porque não tem intérprete. O que ora em línguas, edifica-se a si mesmo, mas a igreja fica sem edificação. Então é melhor falar no seu idioma e o seu entendimento ficar edificado, do que falar em línguas e você não conseguir ter edificação. Aí Paulo fala que a palavra da profecia, ela serve para edificação, para exortação e para consolo. Bem, para consolo, edificação e para exortação. Exortação significa encorajamento, tá bem? Isso é exortação. Exortação não é bronca, tá bom? Exortação é encorajamento. Você já imaginou uma pessoa chegar em casa, vir para a igreja, na hora de chegar aqui, precisando receber uma palavra de encorajamento, de ânimo, problema com os filhos, problemas em casa, problema de finança, que é o que não acaba, né? Problema emocional, chega na igreja, aí toma aquela repreensão, aí ele fala: não dá para voltar mais, ninguém me ama, ninguém me quer, nem volto mais. Não significa que a igreja vai andar sem correção, só que a correção também tem que ser ministrada pelo próprio Espírito Santo. É Ele que ensina como corrigir a igreja. Você vê que o apóstolo Paulo, ele fala: olha, eu tenho que corrigir a igreja de Corinto, só que eu não vou pessoalmente, porque se eu for pessoalmente, aí o coro vai cantar, falando numa linguagem nossa. O que fez Paulo? Enviou 1 carta, 2 cartas, 3 cartas por mão de alguém. E ele falou: eu não fui pessoalmente, porque se eu vou lá e aí a gente tem um atrito na igreja, quem é que vai me consolar depois? E existe essa questão assim pastoral, que é o seguinte: se o pastor ele é muito exortativo, sabe, muito corretivo, espírito corretivo, e aí vai pegando aquela confusão da pessoa que não aceita a correção.
Aí o que acontece? Se um passa para o outro, que passa para o outro, que passa para o outro, e a igreja esvazia. O que faz então o espírito pastoral ou a ética pastoral? Tem que ser corretivo. O pastor tem a palavra de correção. O apóstolo Paulo falou a Timóteo que ele tinha que fazer isso, corrigir, exortar até que ele vá. Mas também tem aquela sensibilidade, né? Um culto apropriado para isso daí. Um culto apropriado para poder fazer a doutrinação da igreja, o ensino da igreja, a correção, sabe? Isso aqui é igual manutenção de carro. Você tem que fazer periodicamente, porque senão a hora quebra. É manutenção. Faz periodicamente. Porque do contrário, aí a gente fica só com as cadeiras. Aí igreja é só com a cadeira, mas pelo menos eu estou salvo. É difícil pregar para a cadeira, né? E também a gente não está aqui para encher auditórios, mas o Espírito Santo ensina tudo. Ele ensina como você vai usar a palavra de sabedoria, de conhecimento, de profecia, de línguas e interpretação. 5 dons só para cuidar da igreja. É a única categoria de dons que você tem 5 manifestações diferentes. É a única. As outras você não tem 5 categorias. O dom da fé, por exemplo. O dom do milagre, por exemplo. Da operação de maravilhas. O dom de socorro. São dons distintos. Para cuidar da igreja, 5 manifestações do dom do Espírito Santo. Então, a gente fala o seguinte, os blasfemadores, eles resistem a Deus, mas os servos de Jesus são revestidos de sabedoria e podem confiar na plenitude do Espírito Santo para falar diante dos homens. Plenitude do Espírito Santo quer dizer que não tem miséria com o Espírito Santo. Não tem miséria, é plenitude, ele vem por inteiro. Ele se manifesta e quanto mais lugar, a gente é uma linguagem nossa, tá? Quanto mais lugar você der ao Espírito Santo, mais pleno ele é em você. Não tem limite para ele. Limite tem para nós. Mas se você quiser extravasar com o Espírito Santo, pode nadar. Pode nadar. Quanto mais intimidade você tiver com Jesus, mais do Espírito Santo ele vai entregar para você. Em todos os momentos, em toda hora, sem reserva. Não tem cronômetro para funcionamento do Espírito Santo. Ele não é regido por um cronômetro. Agora nós temos uma certa limitação. E a nossa limitação é bom, né? Para a gente descansar. Foi o próprio Deus que criou a limitação também. Agora o problema é quando a gente faz a autolimitação. Autolimitação é o que o Senhor Jesus falou. Por que temeis, homens de pequena fé? É o temor, é o medo, é a desconfiança, é a descrença, é a incredulidade. Aí, essa autolimitação também bloqueia a ação do Espírito Santo. Porque embora ele seja soberano, tá bem? A soberania do Espírito Santo está submissa à soberania de Cristo. É ele e Jesus. E essa soberania do Espírito Santo não pode violentar a natureza humana. Você não pode virar um robô. Você não pode virar uma máquina. Você não pode virar um anjo. Não é para ser anjo. Não dá para ser hiper santo. Precisa manter a sua humanidade. Quer dizer, você vai ter que comer, beber, dormir, se divertir, se irritar, se alegrar, confiar e desconfiar. É a natureza humana. Ele não pode violentar você, te robotizar. Precisa manter esse limite. Então há um autolimitador aí, e esse autolimitador somos nós mesmos. Vou fazer uma pequena pausa aqui, aí eu já vou abrir para perguntas para a gente comentar esse slide.